Muito boa noite. Eu espero que vocês calculem a alegria que eu estou sentindo de estar aqui com vocês. Tá? Eu conheci Iracema ainda no segundo encontro mundial de magnetizadores, lá em Aracaju. Eu me lembro até o tema que ela apresentou, foi um refluxo. Era uma criança com refluxo esofágico. Aí eu fui convidado lá, o ano passado, esse ano lá em Natal, pela Lili, lá do Consciência e Vida, lá em Lauro de Freitas, para participar do seminário. E aí eu falei para o Carlos, eu estou numa saudade danada da Iracema, acha Iracema para mim. Eu vou te achar. E graças a Deus ela está me dando essa oportunidade, muito obrigado, de estar aqui com vocês. E o tema que a gente vai falar é como adoecemos. Nós vamos dar um enfoque nesse corpo, porque a gente escolhe quando quer reencarnar o corpo que a gente vê. É evidente que na próxima encarnação, eu quero continuar vindo homem, porque a minha mulher manda demais nessa. Para ver se ela aprende a mandar menos. Aliás, eu não sei, né? Nós somos. A gente aprende a ser mandado, não sei se você. Eu não respondo mais, eu já fiquei velho, consciente. Eu só balanço a cabeça. Às vezes não faço, mas balanço a cabeça. Então, na verdade, nós somos espíritos. E somos inquilinos de corpos, nós não somos corpos. Muito embora a gente diga assim, o meu espírito, na verdade é o meu corpo, né? Porque a gente é espírito. Saudando então, além de vocês, aqueles que estão à distância, que Deus possa nos abençoar a todos. Então, o conceito de corpo, de espírito também, vem de muito tempo. A letrinha não ficou tão boa, mas segundo Platão, é o instrumento da alma. Segundo Aristóteles, prisão ou túmulo da alma. Prisão ficou mais perto, né, do Kardec. Instrumento natural da alma, são os filósofos do séculos 3 e 4. Instrumento da alma, René Descartes, que disse: se eu penso, eu existo. E máquina orgânica do Mate, só que esse era materialista. Ele dizia: quem estiver desperto e consciente diz: sou todo o corpo e nada fora dele. O corpo é só um instrumento que Deus nos dá como presente nesse mundo de relacionamento. A gente, na medida que o tempo passa, Jesus formou esse nosso globo há 4 bilhões e meio de anos, há 250 mil anos mais ou menos, nós aprendemos a andar sobre 2 pernas. E segundo Gubbio, no livro Libertação, série de André Luiz, há 40 mil anos nós atingimos a fase da razão. Então, se a gente pensar em 40 mil anos, a fase da razão, quando Jesus falou: deixa vir as minhas criancinhas, não sei se vocês sabem, mas a gente, o nascer, o morrer e continuar, como diz Kardec, faz parte de todo o nosso progresso moral. O Kardec usa pouco a palavra evolução, tanto que no livro dos Espíritos do Evangelho não tem a palavra evolução. O André Luiz confunde tudo, evolução e progresso moral para ele é uma coisa só. Então, quando nós estamos no mundo espiritual como espíritos errantes, a gente fica doidinho para reencarnar, né? Fica atrás de alguém para ser mãe, para ser pai, e a gente vai então fazer essa relação entre mundo material e plano espiritual. Lembrando que nós, como espíritos, não somos derivados do fluido cósmico universal. Nós somos derivados do fluido inteligente universal, que é o próprio Criador. Por isso nós trazemos em nós a essência de Deus. Por isso que Jesus disse que está em nós, não é? Quando ele despediu dos apóstolos, ele falou: eu me vou, mas não vos deixarei. Então nós temos essa parte, fazemos parte de tudo isso como espíritos, tendo um perispírito para nos ligar ao plano material.
participamos do plano espiritual e, ao mesmo tempo, enquanto encarnados, participamos do plano material. Então, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons. Eu achei isso aqui ótimo, porque o André Luiz define assim, porque a gente podia falar mal aqui, mas o mal dá uma ideia ruim, então ele diz menos bons, que é portador. Cada um de nós tem um passado, tem as vidas passadas, nós trazemos das vidas passadas aqueles reflexos que nós fizemos por livre e espontânea vontade. Segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou, a nossa semeadora, cada um de nós sabe o que semeou e o que está semeando. Então, esse molde, que é chamado de modelo organizador biológico, que é o perispírito, ele, nos encarnados sobreviventes, ele está presente. Só tem sobrevivente quem tem espírito. O Kardec falou em gravidez sem espírito. E a pergunta dele para o Espírito de Verdade foi: bom, mas se está sem espírito, o que acontece? Morre. O DNA pode até levar a gravidez avante, mas assim que nasce, não tem espírito ligado, morre. Hoje a gente está fazendo uma experiência muito interessante, que é pegar os embriões feitos em laboratório e marcar campo magnético. Tem aparelhos hoje na internet, você marca o campo magnético e ver qual daqueles embriões tem campo magnético. Se tem campo magnético, está ligado a um espírito. Se está ligado a um espírito, pode ser viável. Pode ser, nem sempre vai ser viável. Mas a pergunta é: e se não tiver campo magnético? Ele é viável ou não é viável? Essa é a experiência que a gente está fazendo da reprodução humana. Então, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente vai atrás de um coitado para ser nosso pai, de uma coitada para ser nossa mãe, e aí nós vamos ter alguém que vai anotar essa coisa no nosso prontuário, e o nosso guia espiritual, ou um amigo familiar, que vai nos dizer: você quer que tipo de perispírito, que tipo de corpo você quer? Você pode pegar um com câncer de mama, você pode pegar um saci pererê, você pode pegar uma prova, se você quiser, de cegueira, de faltar membro, de faltar perna, ou de câncer de próstata, você que escolhe. A gente escolhe entre duas possibilidades principais. Primeiro, eu quero aprender a amar. Segundo, se eu não aprender a amar, que a dor seja minha conselheira. Ninguém nasce para sofrer. Assim como diz o Livro dos Espíritos, ninguém nasce para poder ser mal. Mas a gente pode traçar, diante das necessidades de vidas passadas ou da necessidade de vida futura, uma programação. A gente vai ver que nem sempre todo sofrimento se origina de falta do passado. Às vezes eu quero sofrer para poder aprender mais, né? Então eu escolho um tipo de perispírito que vai evidentemente determinar a forma do meu corpo. A gente começa num relacionamento normal entre homem e mulher, em que o espermatozoide mais preparado e não mais esperto penetra o óvulo, furando ali a cápsula do óvulo e fecundando o núcleo do óvulo. Isso aqui vai dar origem ao embrião. E aí a gente fica bonitinho desse jeitinho aqui, ó. Vai aumentando o cérebro, multiplicando. De repente a gente está nessa forma aqui. Quando a gente chega nessa forma aqui, a gente não sabe se é macaco, se é cachorro, se é gente. É tudo igual. Na embriologia a gente assusta, né? Nas primeiras experiências. Mas por que tudo igual? Porque nós viemos passando por vários reinos. Passamos pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, até chegar ao reino animal. Começamos como anfíbios, né? Saindo da água do mar, por isso nosso sangue, nosso soro tem muito sal, saindo, evidente, evoluindo por vários reinos animais, até chegar ao macaco. Tem muita gente que não quer saber de origem de macaco. E aí a gente chegou ao reino hominal. No reino hominal é que nós passamos então a
andar sobre duas pernas e a pensar melhor. Nessa fase aqui, quando a gente já nasce, aí os embriões são bem diferentes uns dos outros. Quando é avô, fala que o neto parece com o avô. Todo menino parece com um joelho, mas todo mundo fala que neto é lindo. Se você olhar um joelho e olhar a cara do neto, é a mesma coisa. Então, o espírito, ele preside a formação e sustentação do corpo, seja homem, seja mulher, consciente ou inconscientemente. Por que inconscientemente? Porque algumas reencarnações são compulsórias. Vocês se lembram do livro Os Mensageiros, quando Luiz fala nisso, Chico, no livro Libertação também, em que espíritos muito rebeldes, renitentes no mal, às vezes sempre tem alguém que ama esse espírito. E esse alguém que ama intercede, pede, ajuda, e os espíritos conseguem uma reencarnação compulsória, os próprios espíritos fazendo a programação reencarnatória. Quando a gente já atinge um certo estágio de progresso moral, a gente já interfere, né, pedindo que tipo de corpo, interferindo. Mas nas reencarnações compulsórias é inconscientemente. Aí você fala, mas e aí ele é responsável pelo que vai fazer? Sim, ele vai conseguir um favor dado por Deus. Desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Protetor. Ninguém está ausente da proteção divina. Porque Jesus conceituou Deus como amor essencial, amor puro. Então, se é amor, e eu fico muito admirado, porque como nós atendemos muitos pacientes com câncer, às vezes o cara fala, porque Deus quis que eu tivesse câncer. Deus quis? Não, você pediu. Quem fez a programação foi a gente, não foi Deus que fez a programação para a gente. A gente fez a programação. Mas eu faço uma programação para ter um câncer há tantos anos. Eu sou obrigado a ter? Não. Se eu trabalhar bem, pode sair da minha programação. O irmão X escreve o caso de um irmão nosso que fez diante do passado, ele sentiu necessidade de ter lepra aos 25 anos. E ele começou um trabalho de rua ainda quando menino, aos 11 anos. Quando chegou nos 25, o Espírito falava, se tiver lepra, vai para onde? Vai ser isolado, vai para um leprosário, vai atrapalhar tudo. Então vão tirar isso dele e deixa ele trabalhando. Então pode ser tirado, né? Assim como muita gente não acredita em vida após a morte, se você pegar dois nenês dentro do útero, dois gêmeos, um vai perguntar para o outro, você acredita em vida após o parto? O outro fala, não acredito não, ninguém nunca voltou aqui dentro para contar. Aí o outro vira para ele e fala assim, e mãe existe? É evidente que existe, ele está dentro do outro lugar, não é? Mas você está em dúvida sobre se ele sair dali, o que vai acontecer. Assim como a gente tem muita gente que não acredita na vida após a morte do corpo. Não tem problema nenhum. Antigamente eu ficava preocupado com isso, até que eu assisti aquele programa do Chico, Pinga Fogo, você lembra? 81, parece, sei lá. E aí o pastor perguntou para o Chico, você é preocupado em fazer proselitismo, ou seja, conquistar adeptos? Chico, não. Cada um acredita no que quer e faz como acha que deva ser feito. Não é? Então, não tem problema nenhum. O Bezerra tem uma frase muito bonita. Todo aquele que quiser ser espírita tem de deixar muito da sua ânsia de ser compreendido. Dentro das nossas casas, a gente no nosso prontuário, na ficha de entrevista, de triagem, a gente pergunta pela religião. Só para ter uma estatística, né? Nós temos muito espiritólico, muito crentólico, não tem problema nenhum, muito crente espírita, não tem problema na religião. A gente pergunta só para fazer, mas muita gente acha, e eu ainda sou do tempo que ser espírita era ser doido. Quando eu era jovem, o pessoal tinha vergonha de dizer que era espírita. Eu me lembro quando eu fui fazer minha matrícula na faculdade, perguntaram para mim, qual a sua religião? Espírita. A moça regalou o olho, olhou para mim, espírita?
Aí eu olhei para ela, falei, ô donzela, qual o problema? Ela falou, não, de nenhum não. É só doido mesmo que é espírito. Quer dizer, é como se nós fôssemos na fábrica de loucos. Na verdade, a gente era uma fábrica de tratamento de loucos. Né? Eu li com o Passandu, principalmente o Jerônimo Candinha, essa turma toda, convencendo. Então, não se preocupe, não fique preocupado se como espírito você não vai ser entendido na família. Qual o problema? Eu tenho uma irmã que é batista. E ela vira para os outros e fala assim, eu tenho uma pena do desejo. Por quê? Ele vai para o inferno. Mas por quê? Porque ela é espírita. Aí eu fui para a casa dela, a gente conversar e tal. Eu disse para ela assim, ô mana, você acha que eu vou para o inferno? Acho. Você é amiga então do capetão? Não. Ué, mas como é que você sabe que eu vou para o inferno? Fala para ele, se ele me der serviço, não tem problema não. Se deixar eu tratar o pessoal lá como objetivo, vou para esse inferno dele. O cara não quer ir porque ele está danado. Não é para você ficar cozinhando, não é que nunca termina, não dá nem caldo. Porque você vai cozinhar eternamente e não põe nem tempero. Você nunca viu um quarto do capeta botando tempero dentro do inferno? Então, aí eu não quero não. Então, segundo o Espiritismo, a doença não é castigo aleatório. A doença não é castigo, mas um desequilíbrio do espírito. As enfermidades físicas e mentais são reflexos de desarmonias morais como mágoas e egoísmo, ou expiações necessárias para aprendizado e evolução da alma. Vamos ver isso de uma maneira mais fácil. Quando todos nós temos o que a gente chama de livre-arbítrio. A gente fala o que quer, escuta o que quer, quando quer, ou não escuta. Se me pedir dinheiro, eu faço de surdo. Como eu escuto mesmo do ouvido esquerdo, sempre que alguém quer pedir dinheiro, eu viro esquerdo. Que é para escutar pouco. A gente escuta o que quer, introjeta o que quer e faz o que quer. A gente não tem jeito, mas é ótimo botar culpa nos outros. Né? Arranjar um culpado, nossa, mas é bom demais. Errei, fiz a besteira. Marido chegando em casa, sexta-feira, depois do serviço, depois de ir para o boteco, chega bêbado, vomitando, e a mulher compra bem de novo. Ele fala assim, pois é, o corpo é fraco. Não tem nada a ver com o corpo, não. É o espírito. Então, esse livre-arbítrio depende de cada um de nós, como a gente usa. Então, não tem jeito de dizer, porque eu adoeci, porque fulano me passou energia ruim. Ele pode até passar energia ruim, isso é normal. Mas você introjeta se quiser. Você absorve se quiser. Se não quiser, tem jeito, nós vamos ver. Então, o que nós somos? Nós somos espíritos. Ligados a um corpo, uma estrutura chamada perispírito. Como espírito, nós é que mandamos. Nós somos a sede da saúde e da doença. Temos uma região, que é o duplo etérico ali, da ligação entre perispírito e corpo. Dentro desse corpo, desse veículo físico, nós temos as nossas células. E dentro do citoplasma das células, a gente tem a chamada mitocôndria. O André Luiz escreveu isso aqui na década da Segunda Guerra Mundial. Essa mitocôndria é que recebe toda a sensação, toda a energia emanada pelo espírito. Vai ficar aqui dentro do mitocôndria, que é um condensador, um armazenador de energia. André Luiz descreve essa energia chegando através de corpúsculos energéticos que ele chamou de bióforos. Então, aqui dentro dessa mitocôndria, eu armazeno a energia que eu quiser. Energia desequilibrada ou energia equilibrada. Energia desarmonizada ou energia harmonizada. Eu é que vou, por minha vontade, por meu livre-arbítrio, armazenar. Quando eu armazeno energia harmonizada, equilibrada, essa energia dentro do mitocôndria vai socorrer qualquer porção, qualquer lugar, qualquer célula, qualquer órgão do meu corpo, quando a doença se aproximar. A energia desarmonizada, armazenada, ela não socorre, ela prejudica.
Por isso é que Jesus sempre falava na reforma íntima. João Batista usou um termo diferente, ele falava: endireitai as vossas veredas. Isso significa, faça uma reforma íntima. E a gente precisa lembrar que no desequilíbrio, essa energia vai chegar no duplo etérico para poder chegar no corpo. Nós vamos ver daqui um pouquinho. E aí, essa energia desequilibrada atinge os chakras, que atinge o sistema nervoso, que atinge o sistema endócrino, que atinge o sistema sanguíneo, que vai parar lá na célula. A energia provocando doença por desarmonia ou desequilíbrio do espírito. Esse desequilíbrio, essa desarmonia, o espírito é que fabrica, ou o espírito recebe. Mas recebe aquilo que ele quer. Se ele não se proteger, como nós vamos ver daqui a pouco, ele termina então se adoecendo. O que o André Luiz fala na sua série? O adoecimento ocorre pela desarmonia entre o corpo físico, perispírito e a mente. Quem pensa? O espírito. Ele manda isso para o cérebro. Então o corpo recebe uma informação, manda através do perispírito para o espírito armazena o que quer, manda isso para o perispírito de volta para o corpo. Então o espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. Mas quem manda no processo, portanto, o espírito. E ele que tem a obrigação de zelar pelo seu corpo. As doenças físicas frequentemente têm origem em desequilíbrios espirituais, emoções tóxicas, pensamentos desarmônicos que geram curtos-circuitos, ou seja, doenças, energias desarmonizadas no perispírito, refletindo depois no organismo. O perispírito, a última camada do perispírito em relação ao corpo é chamada duplo etérico. Se a tela desse duplo etérico estiver íntegra, a doença não chega no corpo. A doença só chega no corpo quando o espírito está desarmonizado, desarmoniza o perispírito, desarmoniza o duplo etérico e a doença chega no corpo. É tanto que o tratamento magnético é justamente a reposição da normalidade da tela do duplo etérico, e a gente, tratando lá no perispírito, vai chegar no corpo. Porque o perispírito é o modelo que organiza o corpo. Por isso, o passe nosso, apesar de a gente estar trabalhando em cima do corpo, ele não está sendo dado no corpo físico, ele está sendo dado no perispírito. O Kardec falava que a cura é a substituição de uma molécula doente, ou mal-sã, por uma molécula sã. Saímos disso para o átomo. Nós estamos lá no átomo, fazendo a estrutura atômica, organizando o átomo, organizando célula, organizando tecido, organizando órgão, organizando sistema e organizando o corpo. Então a gente trata tudo, mas fazendo a energização lá no perispírito do paciente. Então o adoecimento, que é o que a gente está mais interessado, ocorre por 3 fatores principais: causas espirituais e morais, bagagem de vidas passadas, provas e missões. Olha só, nós estamos num mundo de expiação e provas, mas tem também missão. Como assim? Causas espirituais e morais. Por exemplo, emoções densas, como o ódio, o ressentimento, a culpa, o egoísmo, gera um padrão vibratório negativo. A gente age, pensa através de ondas. Cada onda tem uma frequência. Na frequência de ondas longas são os espíritos interiores. Na medida que a gente progride, passamos para ondas de média frequência. E na medida que a gente se utilizar mais daqui a alguns séculos, nós vamos para ondas curtas e outras curtas. Mas ainda estamos nas ondas longas. Essa energia tóxica afeta o perispírito, que o André Luiz chama de corpo espiritual. Porque com o tempo, desregula o funcionamento das células e se materializa no corpo físico como doença. O Ramatiz chama isso de deságue de energia negativa.
O espírito vai armazenando energia negativa. Chega um momento que está tão tóxico que não aguenta mais. Ele precisa expurgar isso. E o expurgo é através do perispírito para chegar no corpo, para chegar a sair através de doença. Então a doença é provocada por atos voluntários, ou na programação, ou durante ações, durante a vida de encarnados. Bagagem de vidas passadas. Muitas doenças congênitas ou karmas são consequências de abusos ou faltas cometidas em existências anteriores. Funciona como uma lei de ação e reação, onde a alma resgata e repara os danos que causou no passado, purificando-se. Quem leu o livro o Missionário da Luz, se lembra do Alexandre chegando com o André Luiz e o Vicente no centro espírita, em que uma moça, olhando determinado rapaz, entrava em convulsão. Você se lembra disso? Ela fazia uma convulsão, caía ali no centro. E o Alexandre explicou para ele que aquele rapaz, que era espírita também, mas que não, quem bate esquece, foi noivo dela numa encarnação passada. E judiou muito dela, inclusive largou ela no meio do caminho. E ela ficou tão ressentida e guardou tanto a mágoa, que agora na outra vida encarnada, quando ela olha para ele, ela volta ao passado, assume o nível de vida passada em que foi judiada e entra em convulsão por causa daquele sofrimento de vida passada. A gente tem muito disso em pacientes com cânceres, né? Em que o erro no passado, na vida passada, prejudica na vida atual. E nas obsessões, se a gente observar bem, mesmo no tratamento da libertação, onde a Margarida sofria aquela ação do Gregório, a ação entre obsessor e obsidiado, entre ofensor e ofendido, se não houver um momento de perdão, fica um encarnado, o outro desencarnado, obsidiando. Aí o outro desencarna, o outro encarna. Aquele que estava sofrendo passa a ser o perseguidor. Até que alguém perdoe no meio do caminho. E a gente pode assumir doenças por causa de problemas do passado. Na apometria, eles usam muito na desobsessão fazer uma acariação entre obsessor e obsidiado, para rotar lá naquela vida passada, onde houve desentendimento, para que o entendimento se faça, corrigindo lá o problema, para refletir aqui na vida presente. Então, as obras de André Luiz têm muito disso, e o Aniceto, inclusive, fala sobre isso também, falando sobre a acariação entre aqueles que se perseguem, para poder voltar, fazer uma regressão de vidas passadas. Provas e missões. Nem toda doença é resgate do passado. Nem toda. Algumas são provas escolhidas ou necessárias para o espírito desenvolver virtudes com a paciência, a resignação, a empatia e a fé. Nós tivemos muitos casos de AIDS, muito. E aí a coisa começou a diminuir um pouquinho, que o pessoal passou a usar camisinha, etc. Aí a velha terceira idade descobriu o tal do Viagra. O Viagra foi feito para baixar a pressão arterial. Mas quando dava para baixar a pressão, o sujeito tinha ereção. E a velharada animou. E o trem vendeu, foi para a velharada e veio vender para quem tem a pressão alta. E a velharada começou na promiscuidade, sem tomar cuidado. A AIDS aumentou na terceira idade cerca de 60%. Com o esclarecimento da televisão, essa coisa toda, a coisa está diminuindo bem. Mas cuidado com o Viagra. Né? Agora está dado lá. Então veja só, esses dois aqui. Então, criaturas existem tão conturbadas, além do são espíritos, recém-desencarnados, olha como é que chegaram lá na pátria espiritual. Com problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidos ao renascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Ou seja, cadê a religião? Cadê a religiosidade? Cadê a consciência de que a morte não é o fim? Que a gente vai passar para o lado de lá como está do lado de cá, não tem milagre.
Para os amigos, a gente santifica. Se for inimigo, a gente taca o pau. É o capeta. Nós tivemos um governador em Goiás, fundador da capital, que dizia assim: para os amigos, os favores da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Ou seja, se você morrer de inimigo, não é? Eu sei que a Iracema já me falou que aqui não tem fofoca. Que aqui ninguém fofoca. Que a fofoca aqui é fraterna. Ou seja, você não pode virar as costas. Porque como é que é a fofoca fraterna? Você olha para quem está saindo e espera. Para não ficar mais grande. Tanto que a gente, em vez de sair de costas, a gente sai. E aí você fala assim: sabe fulano, sei. Quer dizer você que eu gosto muito dele, dela. Mas, esse mas. Então, olha só, as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos na vida passada, reclamando-nos a internação da esteira física, de novo, reencarnação, às vezes por prazo curto, aqueles nenéns que nascem e morrem em curta vida, para tratamento de desarmonia interior em que fomos comprometidos. Todas essas doenças congênitas representam correções do passado, a grande maioria, não todas, a grande maioria. E a gente fala: mas por que nasceu com um lado leporino, agora está aquela chikungunya, às vezes um defeito dentro do próprio órgão, na medula, no coração, etc. Então, mas qual a causa disso? Eu me lembro que chegou na nossa casa a mãe com um menino de 1 ano e pouquinho e os 2 avós. Gente muito amiga. E o menino com tumor de rim. Tumor maligno de curta duração a sobrevida. Ele terminou desencarnando, fez tratamento direitinho. Foi ótimo porque eles foram para o centro espírita e, apesar da doença não ser curada, eles receberam evangelização, o que é uma bênção, não é? E aí nós fomos numa médium lá, psicográfica, e ela, a mãe virou e falou assim: olha, eu não considero isso uma injustiça. Essa criança com 1 ano e pouco nunca fez mal para ninguém. Peraí, esse corpo atual, mas é a vida passada. Ela não acreditava nisso, achava que era só essa vida. Depois da psicografia que o neném falou, depois de algum tempo, né, não é do jeito que a gente quer no outro dia, né? Apesar do livro Céu e Inferno, nas reuniões o Kardec fazia chamamento de espíritos recém-desencarnados, mas às vezes demora mais. Então, causas amargas de mutilações e doenças guardadas na profundeza do nosso campo espiritual, com sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. Isso é que leva à doença. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa vigilante, com segurança e precisão. Vocês se lembram do livro Nosso Lar? O André Luiz ficou quanto tempo no umbral? 10 anos. Ufa, aumentou, hein? Era só 8. 8 anos lá no umbral. Ele fala isso, né? O Lísias fala isso para ele. Então, a mãe dele, desencarnada, morando numa colônia muito sutil, interferia junto à governança do Nosso Lar para que ele fosse socorrido. O Clarencio estava à disposição dele, mas ele não era capaz de ver o Clarencio. Por que não via? O padrão vibratório dele lá embaixo. Apesar do Clarencio que ele ouvisse, mas ele não conseguia. Até o dia em que ele atingiu o que a gente chama de tédio. Enjoou. Ele comia lodo pensando que era alface. Comia lodo pensando que era água. Até que ele, de repente, falou: chega disso. Será que eu vou ficar nesse lenga-lenga toda a vida, sem chamar de suicida?
E nesse momento ele se arrepende. Quando ele se arrependeu, ele conscientizou de que precisava de socorro. E aí ele pediu socorro, através da oração. Hoje ele está reencarnado, segundo a maioria que está falando aí, segundo alguns espíritos estão falando. Eu não encontrei com ele ainda não. Aí, o que é que aconteceu com ele? No momento em que ele se conscientiza de precisa de socorro, ele levanta a sua vibração, ele aumenta a sua frequência vibratória. Quando ele aumenta a frequência vibratória, ele se põe fácil do clarencio descer um pouco a frequência dele e ser visto. E aí é que ele é socorrido. Então, a gente precisa de arrependimento? A gente erra demais. Porque é espírita que é santinho, não é? Aliás, eu morro de rir de espírita, porque tem espírita que tem medo de espírito no escuro. Não quer ver espírito. Então, o anel do espírito é socorro, e nesse momento ele vai para o nosso lado, ser socorrido. Chico Xavier diz assim: não existe oração sem resposta. Não existe oração, diz Emmanuel, oração que não tenha socorro. Cada um de nós, no mundo espiritual, tem o seu prontuário. Está anotado lá. Cada coisa que a gente faz aqui na vida, a gente anota no nosso prontuário, lá no corpo mental. O corpo mental guarda o que o espírito quer guardar, o mais importante. Aí a gente fez uma programação antes de reencarnar, dizendo como a gente queria essa encarnação. Quando a gente chega aqui, a gente começa a perceber que, apesar da vida que nós estamos vivendo, a gente tem visitas. Quem são essas visitas? Os parentes, os familiares, encarnados, desencarnados. A gente recebe visita principalmente no desdobramento normal do sono do corpo. Para onde a gente vai? Depende do seu dia. Eu quero me encontrar com um anjo. Tá bom, aí eu passo o dia inteiro xingando. Tem anjo do mal e anjo do bem. O livro dos Espíritos fala sobre isso. Então, o meu sono, meu desdobramento, enquanto o meu corpo dorme, eu vou me encontrar com as situações que eu fiz durante o dia. Como é que vai ser minha vida no mundo espiritual? É a vida que nós estamos levando como encarnados, não tem milagre. Ninguém vai virar santo só porque vai morrer o corpo, né? Então, a gente vai receber essas visitas, tanto conscientemente quanto inconscientemente, durante o desdobramento. Estranhas provações em plena prosperidade material. Olha que coisa! Ou por desastres fisiológicos de comovente expressão. Quanto mais irradiante se lhe mostra a saúde. Eu conto aqui a história, não sei se se lembram disso, que o Chico Anísio fez uma paródia sobre um rapaz que começou a trabalhar muito e virou banqueiro. Aí ele botou um banco, trabalhou. Quando ele conseguiu inaugurar o banco, ele morre em plena inauguração. Aí ele chega do lado de lá e vai conversar com os amigos espirituais. Reclamar, fala: rapaz, mas não é justo. Eu passei dificuldades, eu trabalhei como camelô, eu pelejei para ganhar dinheiro, até formar meu banco. O dia que inaugura eu morro, olha, não ganhei mais nada. Aí o espírito olha para ele e disse assim: quando você nasceu, você levou o quê? Pô, nada. Qual a diferença? A gente vem do lado de cá, nu, sem nada. Não é? Até com aquela lambeca toda que a gente... Quando é animal, os animais inferiores, a mãe lambe, né? Aqui dá banho, né? E aí você nasceu nu. Como espírito, simples e ignorante. Como corpo, sem nada. Na hora de morrer, você quer levar o quê? Caixão? Não tem gaveta. Você pode até fazer, se quiser. O turco usa uma esperteza, né? Teve um mais esperto. 2 turcos. Um morreu e os parentes botaram no caixão joias. Aí o turco mais esperto foi lá, tirou a joia e botou um cheque no valor das joias.
Aí o cara falou, rapaz, que história é essa? Lá não tem jeito de descontar cheque, não. Ele falou, também não vai usar joia. Né? Então, essa história do Chico é tranquila, por quê? Porque nós nascemos assim, ó, nozinhos. Vamos viver, cada um de nós com a sua vida em particular, com a sua programação. E aí, essa vida do corpo vai chegar um momento em que você programou por tantos anos quando você fez sua programação. Ah, mas eu posso ter outras encarnações? Quantas nós vamos ter, a gente ainda não sabe. Quantas nós já tivemos, também não sabemos. Mas, graças a Deus, vamos ter a oportunidade. Mas cada um de nós, quando reencarnar, a gente vai usar muito a expressão débito, dívida. Como é que nós estamos? Porque essas dívidas são pesadas. Elas arrastam a gente para baixo. O ódio, a raiva desarmonizada. Porque na medicina chinesa, a raiva é um sentimento normal. A indignação. Só que a gente descontrola isso para o ódio, para o rancor, para a mágoa. Carregar mágoa é igual carregar um saco de batata sem parar, vai até apodrecer. Então, é imperioso lembrar que reflexos, ou seja, aquilo que a gente faz de ruim, vai cair sobre nós, lei de ação e reação. E que não há pagamento sem justos atenuantes. Olha só, eu tenho atenuantes. O quê? Trabalho. Quando Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, ele está nos concitando a atender os seus pequeninos, que somos todos nós, encarnados e desencarnados. A gente atendendo em nome dele é a grande atenuante. Ora, com isso, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos, a coisa funciona bem. Quando a gente reencarna sem revolta na vida de encarnado, sem querer colocar em Deus a culpa daquilo que nós fizemos, é muito mais fácil entender que a dor, quando chega, ela traz uma mensagem, dizendo, olha, você é espírito, a desarmonia está em você, você precisa fazer uma autoanálise ao livro do Divaldo e da Joana, autodescobrimento. Você precisa fazer uma autoanálise para ver como e quando e o que fazer. Porque somos nós os responsáveis. Não é minha esposa que é responsável. Meu anjo de guarda não vai trabalhar por mim. Ele pode me ajudar, mas a obrigação de trabalho é minha. Então, a gente tem que entender que quando a gente quer solucionar débitos diante da lei divina, a porta é um verbo de 4 letras. Como é que chama? Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Será que a gente se ama? Será? Ah, eu perdoo você. Em Goiás a gente usa muito essa expressão, eu te perdoo, mas se eu estiver numa calçada, você passa pela outra. É um grande perdão. Né? É marido e mulher brigando. Eu te perdoo, mas não faz de novo não. Isso é perdão? A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo a nosso favor o nosso reflexo melhorado e mais nobre, atraindo amparo, luz, apoio, segundo a lei do auxílio. Ou seja, você vai receber na medida que você der. Oração de Francisco de Assis. É amando, é fazendo, socorrendo, né? É que a gente é socorrido para ter crédito. Você se lembra quando o Luiz está terminando o tratamento dele lá no hospital, ele foi procurar o ministro Clarencio, que ele queria serviço. E tinha uma senhora que foi atendida junto com ele. E essa senhora que foi atendida tinha 6 anos de nosso lar e só tinha 304 bônus horas. Ou seja, ela não estava trabalhando coisa nenhuma. O André Luiz estava ali pedindo oportunidade de trabalho.
toda a admoestação, toda a observação feita pelo Clarencio para aquela senhora foi a carapuça para ele. E ele entendeu que ninguém recebe nada se não der. Não existe nada de graça. Ah, mas eu amo profundamente. A quem? Quando a gente inaugurava o Centro Espírita, e ia o Chico conversar com ele dizia assim: que dia que é a sopa? Era a primeira pergunta que ele fazia: que dia que é a sopa? Ah, mas sopa? O que tem a ver sopa? Tudo, gente. Quando você sai para buscar, para ganhar, para trazer, quando você se senta para poder descascar, partir, condicionar, quando você cozinha, quando você vai com a sopa pronta a distribuir, tudo isso é feito com magnetização, com amor, com distribuição de energia amorosa. Então quem recebe o alimento físico não recebe só alimento, recebe também o magnetismo, a amorosidade de quem fez. Por isso que o Chico perguntava: que dia que é a sopa? Então a gente passou a se reunir para poder fazer a sopa. Quase todos os centros espíritas fazem, menos no Tocantins. Tocantins, a presidente lá acha que sopa é assistencialismo. Mas se a gente for na Bíblia, o Pedro brigava com Jesus porque o Pedro queria que Jesus falasse antes de distribuir a comida. E Jesus dizia para ele: ninguém escuta com o estômago vazio. Então existe uma relação entre estômago e ouvido. Quando você tem dificuldade de fome, você não escuta muito. Mas quando a gente trabalha bem, vai lá no hospital visitar alguém. Tem a história do Zé. O Zé ia muito para a missa. E o Zé chegava, e a oração dele era curtinha, e o padre observava ele dizia assim: Jesus, o Zé está aqui. Levantava e ia embora. Até que um dia o padre notou que o Zé não estava vindo. Perguntou por ele, falou: não, ele está doente, ele não tem família, eu acho que ele está internado na Santa Casa. Aí o padre falou: não, eu vou lá falar com ele. O padre foi lá, chegou: pô, Zé, que pena, você não tem parente para te visitar, é tão ruim, né? Ele falou: não, tem um homem que vem aqui todo dia no meu horário. Eu falei: quem é? Eu não sei quem é, não. Ele chega aqui e fala: Zé, eu sou Jesus. Ou seja, não é? Então, visitar os nossos doentes. Quando você for lá, estiver internado, entubado, lembra de magnetizar soro, sonda, toda a situação. Atendendo os doentes em nome de Jesus. Tem muita gente também que dá passe em animais, né? Os animais também têm chakras. E você pode ser caridoso, inclusive na rua, ajudando alguém a atravessar a faixa de pedestre, quando ele tem necessidade especial, respeitando o pedestre na faixa ali do pedestre, sem passar por cima, né? Tem gente que gosta de passar por cima. Então, o Chico, através do André Luiz principalmente, ele diz o seguinte: a doença é uma espécie de escoadouro de suas imperfeições, ou seja, o espírito drena essa energia infeliz através do perispírito para o corpo. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe é estranho no próprio psiquismo, está ali no corpo mental. Na realidade, toda doença do corpo é um processo de cura para a alma. A gente considera assim? Tem muita gente que fala que é castigo de Deus. Não é? Ah, não, por que Deus está me castigando? A gente às vezes escuta a história que a gente fica rindo de tão brincadeira que é. 2 médicos lá na nossa comunidade, com o mesmo câncer de intestino, aí um vira para o outro e fala assim: o meu câncer é pior que o seu. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, falei: peraí, o seu é seu? Você quer para você? Não. Ou então, por que você usa a expressão meu? Não é? Meu câncer.
É a posse, é o sentido de posse que nós temos. Meu marido, minha mulher, meu filho, né? A sogra não, né? A sua sogra. A sua é boa. Então, aqui na Terra, qual que é a nossa preocupação? Como melhorar a nossa sintonia? Como é que eu vou melhorar isso? Primeiro, eu preciso querer. Segundo, que eu não sou santo. Né? Se você perguntar para minha mulher, sou um capeta encarnado. É preciso a gente ter religião e religiosidade, mas isso é uma vitória pessoal. No Carnegie, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa nos hospitais de universidade, hospitais de clínica, 64% da população, que é protestante, queriam que falassem de religião, religiosidade e espiritualidade. Que os médicos que os consultassem falassem sobre isso. Os médicos normalmente não falam. Né? Cadê a doutora psicóloga? Manter-se em boa relação com o que harmoniza. Olha que coisa linda. Reconhecer que chegar lá é longe, a gente vai custar a chegar, mas a gente chega. Como é que eu vou melhorar essa proteção? A gente precisa acostumar pela oração. Hoje, quando você chegar em casa, antes do adormecimento do corpo, no sentar na cama, fazer uma autoanálise. Como é que foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz do que eu me arrependo? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu não deveria ter feito? A quem eu ofendi? A quem eu preciso pedir perdão se necessário? Ou a quem eu a mim mesmo pedisse perdão? Então eu faço a minha oração e programo a minha noite, pedindo a espiritualidade que através dessa oração eu forme em volta de mim uma carapaça energética, magnética, que me proteja de pensamentos negativos, de influências espirituais negativas. Eu programo isso para a minha noite. Quando amanhece o dia, a maioria de nós levanta correndo, faz as suas necessidades e vai correndo para o trabalho sem nem agradecer a noite e muito menos programar o dia. É hora da gente fazer de novo, sentar na cama, pedir a Deus como é que a gente quer o serviço, que a gente seja elemento de paz, de concórdia, de esperança, de harmonia, de equilíbrio, diante da família, diante do grupo de pressão, diante do grupo de trabalho. Programar. Nós não somos animais irracionais, nós somos animais racionais, portanto nós precisamos nos programar. Eu vou melhorar esta minha predisposição para que eu fique protegido à noite, durante o dia, e no outro dia, olha que gracinha que eu vou ser, todo harmonizado, e das minhas mãos, através do meu coração, energias amorosas que vão socorrer aqueles com os quais eu vou me encontrar, e que vão receber essas energias até inconscientemente. Quantas vezes alguém chegou perto de vocês, olha, eu cheguei aqui, mas ruim, rapaz, uma dor de cabeça, quando eu te abracei, estou ótimo. Você não sabia, se você não tiver tato natural, você não sabia que ele não estava passando bem. E você conscientemente não sabia que estava passando energia para ele, mas você passou. Por quê? Porque você está preparado para poder passar essa energia em nome de Jesus para aqueles que estão sofrendo. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Mais uma vez, Iracema, muito obrigado pela oportunidade. Vamos pensar como melhorar a nossa energia e o nosso padrão vibratório, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao Desi por esses ensinamentos, eu vi todo mundo aí pensativo, que possamos colocar em prática, né, tudo isso aí da nossa gratidão. Quero falar para vocês que no sábado teremos uma palestra musical com o coral, com o nosso coral que está ali, viu? Então vai ser, não teremos palestrante, é somente coral, né? Não. O coral vai ser uma tarde maravilhosa, uma noite maravilhosa. E
sabe que a música, ela gera uma psicosfera que nos sentimos leve, não é? E o que acontece com os acordes musicais? Tenha certeza que a escolha que se faz das músicas, quando nós saímos daqui, saímos flutuantes, depois do passe. Algumas pessoas até choram, não é assim? Falando assim que assim chora. Algumas pessoas até choram de emoção. As meninas sempre cantam Ave Maria, o coral sempre canta Ave Maria, pede para apagar as luzes, ficar só com a luz do celular. É realmente emocionante. Então, eu agradeço muito a Nilda, ao pessoal do coral, por esses momentos que eles trazem para nós. E nós tivemos o coral aqui, foi um mês mais ou menos, né, Júnior? Nós tivemos o coral, foi no seminário. Então, nós tivemos aqui, mas devido ao nosso tempo, foi curto, o coral não teve a capacidade de apresentar tudo, o tempo foi muito curto. Então, dessa vez, eu digo, olha, vão ser só vocês. Então, vai ser uma tarde maravilhosa. Espero que vocês estejam aqui, pessoal do Instagram também. Então, meus irmãos, gratidão ao nosso irmão Desi. E vamos para os nossos passes, né? É o nosso trabalho de passe magnético. Nos despedimos do pessoal do Instagram nesse momento, pois tocamos algumas músicas e, como vocês sabem, as músicas têm direito autoral e com certeza a live cairia. Então vamos. Isso.